Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Hoje eu estou aí com a aula focada no concurso de INSS. A gente vai estar vendo a parte de proposições e tabela verdade, uma aula muito importante, tá certo? Então eu vou tentar ser aqui o mais calmo e tranquilo possível para que vocês possam entender direitinho aí, gente, essa parte que é um dos assuntos chaves dentro do raciocínio lógico matemático, tá certo? Então, gente, você que curte, compartilha o canal, muito obrigado mesmo. É graças a você que o Aprenda a Calcular pode continuar o trabalho, tá bom? Então bora lá, galera. Vamos começar a nossa aula. Então, gente, a gente vai aí falar um pouquinho sobre o que vem a ser proposição, ok? As proposições lógicas podem ser classificadas em dois tipos. Proposições simples, certo? São representadas de forma única, exemplo, o cachorro é um mamífero, e proposição composta, são formadas por um conjunto de proposições simples, ou seja, duas ou mais proposições simples ligadas por conectivos lógicos. Exemplo, Brasília é a capital do Brasil ou Lima é a capital do Peru. Então, gente, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem direitinho. O que vem a ser uma proposição, tá? Então, você pode pensar dessa maneira aqui, ó. O que vem a ser uma proposição é toda sentença que você pode dizer é verdade ou é mentira, isso vai ser uma proposição. Essas sentenças são chamadas de sentenças declarativas, tá certo? Então, toda sentença que você pode aí afirmar se é verdadeiro ou falso são chamadas de sentenças declarativas, perfeito? Então, gente, basicamente isso é uma proposição. Aqui são dados alguns exemplos, ó. O cachorro é um mamífero. Veja que o cachorro é um mamífero, a gente pode se apoiar para dizer se isso aqui vai ser verdadeiro ou falso apenas no nosso conhecimento de mundo, tá? A gente sabe que o cachorro é um mamífero, tá certo? Então, a gente sabe que essa sentença aqui vai ser verdadeira. Essa proposição aqui, ó, ela é verdadeira, tá? Então, note que a gente se baseou apenas no nosso conhecimento do mundo. Mas, muitas vezes, a gente não tem conhecimento de mundo suficiente para dizer se uma sentença é verdadeira ou falsa. Isso não importa. O que importa é que a sentença possa vir a ser atribuída um valor verdadeiro ou um valor falso. Se ela pudesse ser atribuída uma verdade ou mentira, por mais que a gente não saiba se é verdade ou mentira, isso vai ser chamado de proposição, tá bom? Olha aqui, ó. Brasília é a capital do Brasil, ou Lima é a capital do Peru. Nesse caso, eu tenho duas sentenças, tá certo? Ó, eu posso pegar essa proposição aqui, Brasília é a capital do Brasil, e julgar ela, né? Dentro do meu conhecimento de mundo, eu sei que isso é verdade. Assim como Lima é a capital do Peru, tá certo? Então, eu também, dentro do meu conhecimento de mundo, eu posso julgar isso como sendo verdadeiro ou falso, perfeito? Notem que aqui, gente, eu tenho, quando eu estou falando de duas sentenças declarativas, tá? Então, eu vou ter uma proposição, sendo que essa proposição é formada por duas sentenças declarativas. Então, para unir essas duas sentenças, a gente usa, ó, esse conectivo aqui, ó, tá certo? O ou, ok? Então, a gente tem alguns conectivos que vão juntar as sentenças para formar as proposições compostas. E é graças a esse conectivo que você vai poder afirmar se a proposição toda é verdadeira ou se a proposição toda vai ser falsa, tá certo? Você acha os valores daqui, tá certo? De cada uma das proposições e depois aplica uma coisa que é chamada de tabela verdade, para saber se a proposição toda é verdadeira ou falsa, ok? Vamos lá, gente. Vai esclarecer um pouquinho mais conforme a gente venha a fazer alguns exemplos, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho agora, ó, de conectivos lógicos. A gente já viu o ou, tá certo? O ou, ele é representado, ó, por essa letra aqui, tá certo? Então, ó, o ou, dentro da forma lógica, você vai ver um Vzinho, tá? Então, por exemplo, o P poderia ser a sentença que a gente viu agora, Brasília é a capital do Brasil. E ou, Lima é a capital do Peru, tá certo? Então, notem aqui que o ou vai ser colocado dessa maneira. Então, de forma lógica, como é que eu escrevo isso? Ó, vai ficar P ou Q, tá certo? Aqui no nosso exemplo, está representando o Tiago é médico ou João é engenheiro. Então, o P aqui é Tiago é médico, o ou, ó, nosso Vzinho,
e João é engenheiro, tá certo? Então, primeiro de tudo, você precisa memorizar cada um desses símbolos aqui, tá certo? O símbolo da negação, o símbolo do e, o do ou, a disjunção exclusiva. O que é a disjunção exclusiva? É quando você não pode ter as duas coisas verdadeiras, tá certo? Porque não existe possibilidade, por exemplo, correr ou andar ao mesmo tempo, tá certo? Um dos dois tem que ocorrer. Aqui é dado outro exemplo. Ou Tiago é médico, ou João é engenheiro, tá certo? Ou Tiago é médico, ou João é engenheiro. Então, nesse caso, eu não posso ter os dois como verdadeiro. Bem, essa disjunção exclusiva, pessoal, ela vai vir aqui representada com um tracinho na parte de baixo, ou então uma bolinha na parte de cima, tá certo? Então, são as duas maneiras de representar aí o ou exclusivo. Então, são as duas maneiras de você representar o ou exclusivo, tá certo? Aqui você tem essa setinha, que é o condicional, o se, então, ela representa, e o bicondicional, que é o se somente se, tá certo? Então, gente, esses são todos os símbolos da lógica, tá certo? E aqui o que a gente vai fazer? A gente tem que saber o significado deles, tá? Então, por exemplo, para mim lembrar, eu pessoalmente lembro como aqui, que esse símbolo é o E. Veja que o E, eu escrevo o E dessa forma. E o E, ele é fechado em cima, tá certo? Então, notem que o E é fechado em cima. E qual dos dois símbolos aqui é fechado em cima? Lógico, é esse de cima. Perceba que o OU termina com U. E o U ele é aberto em cima. Então, qual é o símbolo que é aberto em cima? É o V, tá certo? Então, dessa maneira, você pode aí lembrar, relacionar o E e o OU, que confundem bastante, tá certo? Basicamente, gente, quando tiver o tracinho embaixo, disjunção exclusiva, tá certo? Bicondicional, e aí o condicional, tá certo? Então, é importante que vocês aqui saibam cada um desses símbolos aqui para vocês entenderem direitinho aí a lógica. Bem, sabendo disso, pessoal, a gente precisa saber trabalhar a tabela verdade, ou seja, quando que uma sentença vai ser verdadeira ou quando que uma sentença vai ser falsa, tá? Então, essa tabela aí que vai ajudar a gente, que vai nos auxiliar a dizer se uma sentença é verdadeira ou falsa, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, Tiago é médico e João é engenheiro. Eu quero saber se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá? Bem, para mim saber se isso aqui é verdadeiro ou falso, a questão vai ter que dizer: considere que a primeira proposição seja verdadeira e que a segunda também seja verdadeira, tá? Então, ou a questão vai lhe dizer o valor lógico, ou você, através do seu conhecimento de mundo, vai conhecer o valor lógico de cada uma dessas proposições, tá bom? Bem, sabendo disso, aí você vai jogar os valores lógicos dentro da tabela verdade. E essa tabela verdade que vai dar a solução, ou seja, vai dizer se a proposição toda é verdadeira ou falsa, tá bom? Então, existe uma certa combinação aqui. Por quê? Porque para cada uma dessas proposições, você pode ter uma verdade ou não, a proposição pode ser falsa. Então, perceba aqui, eu tenho que aqui pode ser verdadeiro e aqui pode ser falso, ok? Mas essa primeira pode ser verdadeira e a segunda ser verdadeira também. Mas a primeira também pode ser falsa e a segunda falsa. E a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira. Então, gente, são essas as possibilidades que a gente encontra para essa sentença aqui. Não existe outra forma de valorar aqui, tá certo, gente? Então, notem que existe aí uma relação entre o número de proposições verificadas e o número de possibilidades de valoração para a sentença, tá? Bem, esse número de valoração é dado pela relação 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Então, eu tenho quantas possibilidades no caso de duas proposições como são aqui, Eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a 4. E realmente, eu tenho 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4. Em concursos, em geral, se bota no máximo 3, tá certo? Para você verificar, porque senão a tabela verdade, ela vai ficar muito grande, tá bom? O máximo que pode acontecer é de cair uma pergunta. Sabendo que uma sentença é formada por 5 proposições, então qual é o número de valorações que essa sentença pode obter, tá certo? Então, você não tem o que pensar. É só colocar 2 elevado à quinta, tá certo? E fazer o cálculo. Então, você tem
32 possibilidades aí, certo? Dependendo se cada uma das proposições são verdadeiras ou falsas, ok? Então é isso, pessoal. Vamos aqui, essa foi a do E, tá certo? Só para fazer a investigação completa, vamos ver se isso aqui, qual caso que ela vai ser verdadeira e qual caso que vai ser falso. Então aqui para esse primeiro caso, ó, percebam, Tiago é médico e João é engenheiro. No primeiro caso, eu estou dizendo que Tiago realmente é médico, mas João não é engenheiro. Então, como eu estou diante do conectivo E, você tem que prestar atenção quem é o conectivo, tá? Então, eu estou com o conectivo E, que é uma conjunção. Então, o que acontece? A conjunção, para ser verdadeira, tudo tem que ser verdade. Tanto o Tiago tem que ser médico, como o João tem que ser engenheiro, tá certo? Por exemplo, imagina que você diz para sua namorada assim. Você fala, olha, eu vou te levar para jantar e vou te dar um presente, tá certo? Imagina que você disse para sua namorada, vou te levar para jantar e vou te dar um presente. Aí imagina que você chega lá e você só leva ela para jantar, não dá o presente. Você falou a verdade para ela? Sim ou não? Lógico que não, tá certo? Então, ela vai chegar lá e vai ficar esperando. Cadê meu presente? Cadê meu presente? Né? Então, precisa aí dos dois para ser verdadeiro. Então, como aqui no caso um é falso, você tem que a sentença toda vai ser falsa, tá? Já aqui no segundo caso, ó, você leva para jantar e dá o presente. Então, você falou a verdade, tá certo? Agora, se você nem levar para jantar e nem der o presente, então, ó, falso, tá certo? E se você não levar para jantar, mas der o presente, mesmo assim vai ser falso também, porque você tem que fazer os dois, tá certo? O E está muito relacionado à ideia de interseção lá de conjuntos, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que eu tenho que saber com relação ao E. Então, a gente chama de tabela verdade, ó, porque já está aqui, ó, discriminado. Você sabendo aqui o valor lógico das proposições, você joga na tabela e já tem um resultado. Ó, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso. Então, eu posso ver o quê? Que o E, bota na mente isso, o E é exigente. O E, para ser verdadeiro, você precisa que tudo seja verdade, tá bom? Então, a primeira seja verdadeira e a segunda também seja verdadeira. Então, todos os outros casos, ó, vão ser falsos. Então, fica fácil de memorizar. Porque se você for pensar em memorizar cada caso, haja memória, viu? Haja memória. Não tem condição de jeito nenhum. Você tem que usar esses atalhos aí para conseguir entender isso aqui. Então, o E é exigente. Tem que ser tudo verdadeiro para ser verdade. Perfeito? Então, bora lá para a nossa próxima sentença. Então, ó, Tiago é médico ou é engenheiro. Perceba que agora mudou. Ó. Eu estou usando agora, pessoal, o conectivo ou. Perfeito? Então, eu tenho as mesmas possibilidades. O primeiro pode ser verdadeiro, o segundo também pode ser verdadeiro. O primeiro pode ser verdadeiro, o segundo pode ser falso. O primeiro pode ser falso e o segundo verdadeiro. O primeiro pode ser falso e o segundo ser falso. São essas as possibilidades de combinação existente aí de verdadeiro e falso entre as duas proposições, certo? Aí agora a gente vai valorar. A gente vai dizer que isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, pegando aqui a primeira, ó, vamos lá. Agora mudou, é ou, certo? Então, vamos mudar o nosso exemplo. Você diz para sua namorada que você vai levar ela para jantar ou vai dar um presente. Ela espera os dois, sim ou não? Bem, pode até ser que ela espere, mas o que acontece? Quando você chega e diz que vai levar ela para jantar ou dar um presente, fica muito claro que você não vai fazer os dois, não é? Mas pode ser que você faça os dois, tá certo? Esse pode ser que você faça os dois cai naquela situação do ou ser exclusivo ou inclusivo. Se o ou for inclusivo, ele vai admitir os dois. Ele inclui essa possibilidade. Se ele for exclusivo, ele não vai admitir as duas possibilidades sendo verdadeira, tá certo? Então, você não vai ter as duas possibilidades como sendo uma verdade da sua sentença. Esse ou exclusivo, ou ele vem com um pontinho em cima do V, ou com um tracinho embaixo do V, perfeito? Então, basicamente, essa é a principal dúvida que os alunos enfrentam para aprender a tabela verdade. Então, fica bem claro aqui, gente. Quando os dois não podem ser verdade, é o ou exclusivo.
ele vem com um pontinho em cima do V ou um tracinho embaixo do V. Perfeito? Muito bem, gente. Sabendo disso, o resto fica bem fácil. Digamos que você diz, Tiago é médico ou João é engenheiro. E eu estou usando o ou inclusivo, que abrange os dois sendo verdade. Então, Tiago é médico ou João é engenheiro. Os dois são verdadeiros, então vai ser verdade. Agora, digamos que só Tiago seja médico e João não seja engenheiro. Mas como eu disse ou, então isso aqui continua sendo verdade, porque um ou outro. Agora, Tiago não é médico, mas João é engenheiro, continua sendo verdade. Agora, se nenhum dos dois for nada, aí a sentença é falsa. Então, aqui vai mais uma dica para você conseguir memorizar a tabela verdade. Pense que é o contrário da do E. A do E a gente viu que ela é exigente. Então, só existe uma verdadeira e todos os outros casos são falsos. Notem que uma é o contrário da outra. Então, você pensa, o E eu escrevo dessa maneira, que é da forma contrária do ou. E a tabela verdade é o contrário uma da outra, tá certo? Então, fica muito fácil de memorizar dessa maneira, tá bom? Então, pessoal, perceba agora que eu tenho o seguinte caso. Ou o Tiago é médico ou o João é engenheiro. Então, nesse caso, ele não admite as duas sendo verdade, tá? Esse é o ou excludente, porque ele exclui essa possibilidade, tá? Então, sempre eu vou ter as mesmas possibilidades, tá certo? Isso aqui não muda, ó. Sempre são as mesmas possibilidades. Não tem como você conseguir achar outra forma de combinar esses dois valores aqui, certo? Dessas proposições. Não dá. Então, sabendo disso, que nesse caso os dois sendo verdade, isso aqui dá falso, ó. Então muda um pouquinho a tabela verdade, tá? Agora, ó, aqui vai ser verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro, e aqui no caso vai ser falso, tá certo? Então a do ou muda um pouco a tabela verdade, tá certo? Onde eu tinha aqui no ou includente, os dois verdadeiros dava verdade. Aqui os dois verdadeiros dá falso. É só essa a diferença, perfeito? Então bora lá examinar agora o condicional. Bem, gente, note que o condicional coloca se Tiago é médico, então João é engenheiro. Bem, aqui, pessoal, se Tiago é médico, então João é engenheiro, também tem as mesmas possibilidades, certo? Verdadeiro, 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 falso. Aqui, falso e verdadeiro, e falso, ok? Bem, então como é que eu vou pensar agora no condicional? Lembrar que o condicional, ó, o símbolo é essa seta, certo? É só pensar da seguinte maneira. Só existe, é parecido com ou. Isso é para memorizar, gente. Então pensa, parece com ou. Por que parece com ou? O ou includente. Porque só um caso aí que vai ser falso, tá certo? E qual é o único caso que é falso? É o caso que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então percebam que aqui vai ser o único caso que vai ser falso, tá ok? Todos os outros casos vão ser verdadeiros. Ó, todos os outros casos são verdadeiros. Apenas esse caso aqui que é falso. Então, ó, se Tiago é médico, então João não é engenheiro, é o único caso que vai ser o quê? Que vai ser falso, tá certo? Todos os outros vão ser verdadeiros. Então, nota, parece com ou. Por quê? Só um caso que é falso, tá certo? Que caso? Primeira proposição verdadeira e segunda sendo falsa. Porque o se, então, é como eu tendo uma coisa, acontece outra, certo? Isso é o entendimento aí do raciocínio do se, então. Se eu tenho isso, então acontece aquilo. Se eu plantar, então vou colher. Aí digamos que eu plante e não colha. Isso aí, então, gente, vai mostrar aí que eu estou diante de uma sentença falsa, que eu menti, tá certo? Então, se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda é falsa, isso dá falso. Os outros casos todos vão ser sentenças verdadeiras, perfeito? Você pode estranhar talvez um pouquinho essa, que eu não plantei, mas colhi. Porque o fim, o que acontece? O fim é que eu colha. Então, se eu, no fim das contas, colher, tá ok, tá certo? E lógico, se eu não plantar e não colher, também tá ok. Eu não vou ter minha sentença sendo falsa, tá ok? Muito bem, gente. Vamos lá para nosso próximo exemplo. Tiago é médico se e somente se João é médico. Então, vamos fazer aqui, pessoal, uma revisãozinha do que a gente já aprendeu, tá certo? Ó, a gente viu o E. O E, ele é fechado em cima, tá certo? E eu sei que ele é exigente. Então, para ser verdadeiro,
as duas sentenças, tá certo? Tem que ser o quê? Verdadeiras, tá? Então, aqui eu vou ter que isso aqui é verdade, ok? Agora, o ou, ele é aberto em cima. Então, ó, é aberto em cima. E eu vou ter só um caso, ao contrário do e. Só um caso que é falso, quando as duas são falsas. Eu vou ter aí a implicação, que é o se, então, ok? E o se, então, ó, tem esse símbolo, se, então, e parece com ou, porque eu só tenho um caso que é falso. E quando é o caso que é falso? Quando eu dou a condição para algo acontecer, então inicialmente é verdadeiro, e não acontece, tá certo? Então esse caso vai ser o caso que é falso, tá? Um único caso. E agora a gente vai para a nossa última sentença, tá certo? Tiago é médico, se, somente se, João é médico, tá bom? Então, gente, como que eu vou trabalhar? Da mesma maneira, as possibilidades não mudam. Então, ó, eu tenho apenas essas possibilidades de valoração aqui para as proposições, não dá para mudar. E que só existe uma forma do se, somente se ser verdadeiro. E que forma é essa? Quando as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Em resumo, só vai ser verdadeiro quando os dois valores lógicos forem iguais. Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, você dá verdadeiro. Se a primeira é falsa e a segunda dá falso, isso também dá verdadeiro. Todos os outros casos vão ser o quê? Vão ser falso. Ok? Então aqui, ó, a gente tem o se, somente se. Eu vou botar só o símbolo, tá? Se, somente se. Vai ser verdadeiro quando? Quando for tudo igual. Ou as duas são verdade, ou as duas são falsas, tá certo? Então isso aqui vai me dar a verdade, tá bom? Então, gente, isso aqui é o resuminho para vocês aí poderem dar uma olhada direito. Qualquer coisa, volte de novo, tá certo? Que se você entender isso aqui, você compreendeu a tabela verdade. E aí você vai poder aplicar, tá bom? Então vamos ver como é que a gente pode aplicar a tabela verdade? Antes, eu só vou perguntar aqui a Bombinha se ele tem alguma coisa a falar, tá certo? E aí, Bombinha, o que você achou aí da explicação? Tem alguma coisa para colocar aí que o pessoal precisa saber? Não, dessa vez você explicou tudo bem direitinho mesmo, não ficou faltando nada. Gostei de ver, parabéns. Valeu, Bombinha, obrigado, viu? Um elogio desse vindo de você, eu fico assim, até sem jeito. Obrigado. Bem, bora lá, pessoal. Então vamos aí ver as nossas questões, ó. Então, ó, a gente tem o seguinte. Percebam aí. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas e que se utilizem os seguintes símbolos para os conectivos lógicos. Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Nesse sentido, julgue os itens seguintes. A proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia, pode ser corretamente representada por P, conjunção que. Então vamos lá observar isso aí. Então percebam só, pessoal. Aqui a gente tem o seguinte, ó. A expressão que ele coloca é essa aqui, ó. Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade da expressão, outro pilar da democracia, tá? Então nota que eu tenho um E. O E é fechado em cima, ok? Então a gente tem o E. E a gente tem duas sentenças aí, pessoal. Uma que diz aí que fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade da expressão é outro pilar da democracia. Então, nós temos duas sentenças. Então, vou chamar a primeira de A e a segunda de B, tá certo? Poderia ser P e Q também. O que importa é a estrutura. Então, de fato, ó, eu tenho A e B. E aí, Bombinha, tá certo? Isso mesmo, tá certo. Valeu, Bombinha. Bora lá para a próxima questão. Então, a questão diz, se a proposição P for falsa, então a proposição P implica que ou R será uma proposição verdadeira. Ó, o valor lógico de P, ele disse que é falso. Então, desse lado, eu já sei que é falso. É a única coisa que o enunciado deu. E a gente viu que a única possibilidade do se então ser falso é eu dar a condição de uma coisa acontecer e ela não acontecer, tá certo? Então, esse é o único caso aqui que o se então vai ser falso.
Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Mas na nossa questão, ele já está dizendo que a primeira é o quê? É falsa. Ora, se a primeira é falsa, com certeza eu vou ter a sentença como verdadeira, porque só existe um caso de falso para o sim, então, que é esse aqui. Perfeito? Então, seja o que for o resultado de Q ou R, que eu não sei, eu sei que isso aqui vai ser o quê? Vai ser verdadeiro, tá certo? Então, isso aqui vai ser verdadeiro. A questão está correta, é uma proposição verdadeira. Lembrando que a CESP-Sebrasp, pessoal, ela cobra verdadeiro e falso, tá? Então, você só tem duas chances aí. Caso você erre, anula uma que você acertou, ok? Vamos confirmar com o Bombinha. E aí, Bombinha? É isso mesmo? Ok, pode dar continuidade. Valeu, Bombinha. Bora lá para a nossa próxima questão. Então, agora a gente tem o seguinte. Considere a proposição. Se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro. Julgue os itens a seguir. Se as proposições Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco forem falsas, então a proposição considerada será verdadeira. Então, ele está informando aqui, em relação a essa proposição. Paulo está sem dinheiro. Ele está dizendo que Paulo está sem dinheiro. Ok? Paulo está sem dinheiro. E Paulo foi ao banco. O que ele está falando com relação a essas duas proposições? Ele está dizendo aí para a gente, que elas são proposições o quê? Falsas. Então, ele está dizendo que isso aqui é falso e que isso aqui também é falso. Bem, tendo isso aqui como informação, o que eu posso concluir a respeito da outra informação? Que é qual? Se Paulo foi ao banco, ele está sem dinheiro. Tá certo? O que eu posso concluir é o seguinte aqui. Eu posso pegar essa proposição. Então, pessoal, olha aí a sentença. Se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro. Bem, a partir do que a gente sabe que é falso, por exemplo, a gente sabe que é falso que Paulo está sem dinheiro, tá certo? A gente sabe que é falso que Paulo está sem dinheiro. Então, como é falso que Paulo está sem dinheiro, é verdadeiro que Paulo tem o quê? Tem dinheiro. Então, ele está sem dinheiro, que é essa proposição aqui. O valor lógico dela a gente já sabe. De acordo com o que foi informado no enunciado, o valor lógico é falso, né? Veja que pelo conhecimento de mundo é impossível a gente dizer isso aí, a menos que a gente conheça Paulo. Então, o enunciado ou tem que dizer para a gente se a proposição é verdadeira ou falso, ou então colocar uma coisa que seja de conhecimento universal, que todo mundo saiba que é verdadeiro ou falso, tá ok? Então, a primeira aqui, ele está sem dinheiro, a gente já sabe que é falso. E agora, se Paulo não foi ao banco? Bem, a gente sabe que Paulo foi ao banco é falso. Se Paulo foi ao banco é falso, Paulo não foi ao banco vai ser o quê? Vai ser verdadeiro, ok? Então, já tenho que é verdade e aqui é falso. E agora, eu vejo qual é o conectivo aqui que une essas duas sentenças. É o se, então. Então, se é o se, então, eu sei que eu vou usar a implicação. Bem, a implicação existe só um caso de falso, porque a gente sabe que parece com ou, que é o contrário do e, não é? Então, qual vai ser aqui o significado, pessoal? Eu tenho que, sendo um único caso de falso. E qual é o caso que é falso da implicação? É quando a primeira é verdadeira e a última é falsa, que é esse caso aqui. Então, a gente pode declarar essa sentença partindo do que o enunciado nos colocou, que isso aqui vai ser o quê? Falso, tá ok? Então, a questão é falsa, perfeito? Confirmar aqui só com Bombinha. E aí, Bombinha, a questão está correta mesmo? Exato, e é sempre bom lembrar que o e é o contrário do ou, que é muito parecido com sim então, e que a bimplicação só vai ser verdadeira quando tudo for igual. Ou seja, a primeira proposição verdadeira, a segunda também é verdadeira, e a primeira proposição falsa, a segunda falsa. Valeu, Bombinha. Isso mesmo. Bora lá, gente. Vamos para a nossa última questão. Muito bem, futuros funcionários do INSS. A gente vai chegando aí à nossa última questão. Espero que vocês aí estejam tirando proveito. Pessoal, aqui está de forma super resumida, tá certo?
Então aqui é só o sumo mesmo do assunto. Vocês entendendo isso aqui bem direitinho, praticando, não vai ser problema para vocês na prova. Perfeito? Então, muito bem. Bora lá para a nossa última questão. Aqui a gente tem o seguinte. Considerando a proposição P, se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar. Julgue os itens a seguir. Se a proposição João deseja ir à Lua, mas não conseguiu, for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa. Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui a proposição. Então, a proposição. João desejava ir à Lua, mas não conseguiu. Vamos fazer aqui a análise dela, certo? Isso aqui mostra o que para a gente? Isso mostra que nem tudo que João deseja consegue, não é? Então, nem tudo que João deseja consegue. Bem, qual é a nossa proposição P? A proposição P é então, o que a proposição P diz? A proposição P diz: se João se esforçar bastante, então João conseguirá o que desejar. Ora, a única coisa que o enunciado nos diz é que nem tudo que João deseja consegue. Aí ele quer dizer que com essa informação, a proposição P vai ser necessariamente falsa. Bem, note que a proposição não diz que João consegue tudo o que deseja. Ele apenas consegue quando o quê? Quando ele se esforça o bastante, tá certo? Então, se isso aqui for verdadeiro, que isso aqui também se torna verdadeiro, tá certo? Então, eu dependo de saber se essa primeira sentença vai ser verdadeira ou falsa. E ele não nos dá essa informação, tá certo? Então, não necessariamente essa sentença vai ser falsa. Ela pode ser verdadeira, como também pode ser falsa, tá certo? Desde que ele não se esforce bastante, ele não vai conseguir, como pode ter sido o caso aqui. João desejava ir à Lua, mas não conseguiu. Pode ser que ele não tenha se esforçado bastante para ir à Lua, porque se ele tivesse se esforçado bastante e não tivesse conseguido ir à Lua, né, sabendo que era um desejo dele, aí sim seria falsa a nossa sentença. Mas o enunciado não disse isso para a gente, ok? Então perceba que essa já é uma questão mais elaborada. E aí, Bominha, tem alguma coisa a acrescentar aí para a gente? Nossa, essa questão ela já é mais complicada. Mas é uma questão muito boa para os alunos. Por quê? Porque são dessas questões que separam o joio do trigo. Os alunos que vão passar dos alunos que não vão passar no concurso. Porque as questões simplesinhas, todo aluno consegue acertar. Mas as mais difíceis, nem todo mundo acerta. Valeu, Bominha. Exatamente isso, tá certo? Então, pessoal, uma questão que caiu aí, tá certo? Nas provas CESP. Eu deixei para o final, por ela já ter um nível de abstração um pouco maior, tá bom? Mas com certeza eu acho que você deve ter compreendido bem aí a mensagem e não deixem de fazer mais exercícios, tá ok? Então, muito bem, gente. Foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Obrigado por terem assistido a mais essa aula, tá? Eu fico feliz demais cada vez que eu posto um vídeo e vejo aí que os alunos estão compartilhando, estão curtindo, estão junto aí com a gente nessa missão aí, tá certo? De estar ajudando os mais diversos alunos aí a estarem alcançando o seu sonho. Porque o seu sonho também é meu sonho, tá certo? Então, gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!